A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados iniciou hoje uma verdadeira cruzada contra o STF. Foi um rolo compressor contra o Poder Judiciário. A principal votação aprovou uma proposta que limita as decisões monocráticas de ministros da instância superior ou das instâncias superiores. Repórter Bruno Pinheiro chegando aqui. Ô Bruno, boa noite para você. Explica essa história para a gente. Bom trabalho, bem-vindo. Oi, Tiago, ótima noite, que bom falar contigo, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Verdadeiramente foi um rolo compressor hoje na Comissão de Constituição e Justiça em resposta aqui ao lado, ao Supremo Tribunal Federal. Recentemente, nas últimas semanas, houve uma suspensão por parte do ministro Flávio Dino sobre o repasse das emendas parlamentares e, diante disso, incomodou muito o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que abre a sua gaveta e libera então esses assuntos para serem colocados em votação na Comissão de Constituição e Justiça, que nada mais é do que um controle remoto do que vai andar ou não dentro da Câmara dos Deputados. Esse assunto ele surgiu no último ano, lá no Senado Federal, foi onde iniciou toda essa discussão e agora chegou na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado pela maioria dos parlamentares. Nós conversamos hoje um pouco mais cedo com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça sobre esse resultado e ela muito otimista que agora o assunto vai andar num ritmo mais acelerado nos corredores da Câmara dos Deputados. Vamos ver a entrevista exclusiva à Jovem Pan News. Hoje tivemos um grande dia na CCJ, né? Nós já tínhamos discutido essa matéria antes das eleições e conforme um acordo feito entre a própria oposição e situação, hoje estava para ser votado. O governo queria realmente prolongar e não votar hoje, mas nós, cumprindo esse combinado, submetemos a votação, votamos a PEC 8, foi aprovada. O passo agora é passar na comissão especial, depois plenário, aí depois ir para promulgação. Mas o fato é que, além da PEC 8, que limita as decisões monocráticas, aí a gente entende a importância, no caso da desoneração da folha. O Congresso Nacional aprova aí a prorrogação da desoneração, o presidente da República veta, volta para o Congresso Nacional, a gente derruba o veto, e o que o governo faz? Que perdeu, né? Não teve a maioria no Congresso, peticionou ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Zanin, numa decisão monocrática, deu um prazo para o Congresso reonerar a folha, ou seja, desrespeitando a vontade de 513 deputados, 81 senadores, e isso não pode mais ser tolerado. Então, essa PEC já foi aprovada no Senado, foi aprovada na CCJ e tende a transcorrer. Há um entendimento entre os aliados da oposição que isso vai resolver realmente o que eles já vinham reclamando há alguns anos sobre várias decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma outra ala, aliados do ex-presidente, acreditam que isso não é apenas o suficiente, não é o necessário para acabar com as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que existe uma chance de se juntar um entendimento entre os ministros e quando isso for referendado, for chancelado em plenário, a resposta será a mesma de uma decisão monocrática. Esse é o entendimento, ainda que o assunto avance, divide opiniões dentro da CCJ, viu, Tiago? E ainda assim, Bruno, depois dessa conversa que você teve com a deputada, a CCJ votou mais uma proposta mirando o judiciário. Qual o conteúdo, Bruno? Justamente com essa linha que eu estou reforçando, justamente em suspender as ações do Supremo Tribunal Federal. Ela chegou a reforçar na entrevista hoje um pouco mais cedo sobre a desoneração, algo que já havia sido resolvido dentro do Congresso. Quando chegou aqui no Palácio do Planalto, não entenderam, não aceitaram o resultado, foi judicializado, veio uma nova decisão dos ministros do STF. A ideia, então, é que agora, com essa aprovação, que fica autorizado que o Congresso Nacional consiga ter a autonomia para suspender as decisões do STF. Diante disso, será ainda estruturado no Senado Federal. Então, a discussão é justamente de reduzir essa força do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram 4 matérias colocadas em votação,
com resultados a favor da oposição, o que irritou muito aliados do governo que estavam na tentativa de obstruir. Acontece que a sessão, a ordem do dia, foi cancelada pelo presidente Arthur Lira, não teve sessão e aí a CCJ estendeu o dia inteiro. Aproveitaram, colocaram tudo dentro de um pacote só e foi aprovado 4 realmente contra o Supremo Tribunal Federal, o que é visto como uma resposta diante de diversas ações e de manifestações nas redes sociais e nas ruas também no recente 7 de setembro. Agora, qual a velocidade disso andar a partir de agora é o que a gente vai ver. O que eu sempre falo aqui, expectativa um pouco diferente da realidade. É isso, Bruno Pinheiro de Brasília trazendo as informações da CCJ da Câmara. Você ainda volta com mais informações, claro, assunto para os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, tem muita gente chamando isso de pacote anti-STF. São inúmeros os pontos que opõem o Congresso Nacional à Suprema Corte Brasileira e é saber, o que o Bruno destacou nesse fim da participação dele aqui, é saber qual que é o clima político para isso passar da CCJ e, a partir de agora, aí, talvez para outra comissão, e também isso eventualmente possa ir para o plenário, depois tem a tramitação no Senado. Claramente é uma tramitação difícil, mas, de qualquer forma, há clima político para isso. O que pode acontecer? Olha só, o clima político a gente vê que há, né? Primeiro, o conjunto da obra. O Congresso não esperou, a Câmara não esperou 3 dias para abrir essa artilharia contra o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a gente vê que havia ali uma prioridade. A outra em relação a essas 2 PECs. Essa primeira que limita, que restringe as decisões monocráticas, ela até é explicável, a não ser a motivação. A motivação disso tudo é que é ruim, é porque reação ao Congresso, reação à restrição ao uso de emendas, reação a várias atribuições do Congresso, também uso disso como ferramenta para negociações para a eleição da Câmara. Então, essa motivação é muito ruim. Mas, voltando, a primeira PEC, que fala das decisões monocráticas, ela é razoável, ela faz sentido. Há ministros, muitos ministros no Supremo Tribunal Federal que acham que faz sentido, está ok, a despeito da motivação. Agora, a segunda, que permite que o Congresso derrube decisões do Supremo Tribunal Federal, é obviamente inconstitucional e já houve no Brasil uma ocasião em que isso valeu. Mas sabe quando foi? No Estado Novo, na ditadura do Getúlio Vargas dos anos 30 e 40. Não é exatamente o melhor exemplo a ser seguido. Bom, Cristiano Vilela, então a ação e reação do Congresso Nacional ao Supremo, e esse ponto que a Dora fala é interessante, tecnicamente, o que a CCJ aprovou, isso, se for aprovado pelo Congresso como um todo, o próprio Supremo pode derrubar decisões do Congresso Nacional? Talvez muita gente se questione, mas se o Supremo pode derrubar decisões do Congresso, por que o Congresso não pode derrubar decisões do Supremo? São questões a se discutir. Pois é, porque cada um ele tem a sua prerrogativa e a sua forma de atuação. Por isso deve ser respeitado o âmbito constitucional, os aspectos que são estabelecidos na Constituição para o exercício de cada poder. O legislativo ele tem um poder, uma competência extremamente importante no sentido de criar leis que devem ser respeitadas pelo judiciário. O judiciário ele tem a feição de julgar, analisar os casos, inclusive no caso do Supremo, a constitucionalidade das medidas. O executivo é o poder que tem a caneta na mão. Agora, todos eles têm que saber coexistir de uma forma que respeite os limites de cada um. E, infelizmente, a gente não tem visto isso muito no Brasil. Eu me lembro que há poucos dias atrás tivemos um pronunciamento de um ministro do Supremo falando de uma situação onde os poderes estariam ali de uma forma harmoniosa e a gente brincou aqui no jornal. Isso porque estamos num processo eleitoral e os deputados estão com foco nas eleições. Dito e feito, acabou as eleições domingo, logo na primeira semana a gente já pode presenciar uma revanche como essa e que vai contaminar muito aí o ambiente político de agora até o final do ano.